Agora que o Luna Videomap está instalado no seu computador, a gente vai partir para visualizar e aprender a usar o Luna Videomapping através de 4 exemplos que estão na pasta. Abre a pasta Luna Videomapping, abre a pasta Luna VM Exemplos, a primeira que a gente vai usar é esse básico um arquivo, clica 2 vezes nele. Vai abrir o Processing, eu vou colocar ele na lateral, dividido com a pasta onde a gente abriu o programa. Você vai reparar, todo programa tem uma pasta Data, e é dentro dela que a gente vai colocar os arquivos que vão ser usados no Luna Videomap. Dentro do programa, você pode ler a declaração de licença, se tiver curiosidade, qual que é a licença que a gente está usando. Aqui tem exemplos dos controles utilizados, então a gente vai precisar usar as teclas do teclado para poder fazer as manipulações. Eu vou pedir para você pular essa parte e repare que em cenário eu estou colocando o nome do arquivo Aurora ensaio.jpg. É esse arquivo aqui, é o que a gente vai usar como pano de fundo para o Videomap. Aurora é um espetáculo sobre a artista Aurora Cursina dos Santos, feito pela Cia Ablau Quer Falar de São José dos Campos. Então sempre que você quiser ter um cenário para poder trabalhar, eu já vou mostrar como funciona, é esse o arquivo que a gente vai usar. E a imagem que a gente vai usar no momento é essa autorretrato. Eu vou substituir o nome autorretrato. E eu acho que essa imagem é um PNG. Essa imagem é um PNG, precisa atentar para isso. E aí a gente pode rodar o programa. Com o programa aberto, eu vou apertar e o mouse, eu preciso clicar dentro da tela, aperta a tecla C. E a partir daí, a gente vai ver esse grid verde e a gente é capaz de ajustar os cantos da imagem. Para a gente não ficar no vazio, eu vou apertar a tecla B e aí a gente enxerga o cenário. Então, o objetivo é ajustar essa imagem dentro dessa tela do meio. Essa imagem aqui do fundo é uma imagem do ensaio do Aurora, quando a gente estava criando o espetáculo. O ajuste de videomap nada mais é do que ajustar os 4 cantos da imagem dentro da superfície que você quer trabalhar. Aperta a tecla C novamente e o grid de calibração sai. Essa estratégia de colocar uma imagem do cenário para fazer o ajuste, ganha tempo para que você possa se preparar e construir esse videomapping antes do dia do espetáculo. Você pode preparar, mostrar para o diretor, mostrar para os artistas, fazer uma interatividade, fazer uma troca de informações, se é isso que eles estão pensando, se faz sentido para o espetáculo, e depois levar e só fazer um ajuste fino em cena. Então, a imagem do cenário que você está vendo no fundo, ela pode ser desligada. Essa estratégia de colocar a imagem no fundo serve só para a gente preparar o videomapping. No dia, a gente projeta única e exclusivamente a imagem mapeada no cenário. Uma vez feito o ajuste, a gente aperta a tecla S, você vai ler aqui embaixo que a homografia do autorretrato cena 1 foi salvo. Homografia é o termo técnico para o videomapping, então é uma matemática que tem por trás, irrelevante entrar no mérito, mas é esse arquivo que chamado homografia, ele foi atualizado com as informações desse mapeamento. Por que que isso é importante? Quando você fechar o programa e abrir ele novamente, você pode simplesmente apertar a tecla L
e o mapping está salvo. Então você não precisa repetir esse mapeamento, essa configuração, cada vez que você for apresentar o espetáculo. A gente consegue ajustar alguns parâmetros direto no programa, então o mostrar cenário eu sempre deixo false, porque se eu precisar reiniciar o programa no meio do espetáculo, o cenário não vai aparecer. A gente vai lá para o final, em carregar ajustes. Se eu trocar isso daqui para true, a próxima vez que eu carregar o programa, o videomapping é carregado, os ajustes feitos e salvos vão ser carregados e ele está certinho no cenário pronto para você trabalhar. Isso é importante porque o computador às vezes pode dar problema, enfim, cair energia, você tem que reiniciar. Você não precisa fazer o ajuste tudo de novo na frente da plateia, o ajuste está salvo. Eu queria agora que você reparasse que a imagem ajustada, a imagem do autorretrato da Aurora ajustada no painel, tem o mesmo formato. E essa imagem foi cortada, foi planejada para que ela tivesse o mesmo formato sem distorção. O que a gente faz se a imagem usada não tiver o formato ideal? Vou parar o programa. Aqui dentro de imagem que eu estou usando o autorretrato, agora eu vou usar o quadro. Esse quadro é JPG. Isso mesmo, o quadro é JPG. Então eu preciso colocar o nome exatamente como ele está aqui, com a extensão para o programa reconhecer o arquivo. Eu vou tirar também esse carregar ajustes, para você enxergar como é o arquivo original. Então esse é o arquivo, eu vou calibrar com a letra C, com a tecla C. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou usar o B para aparecer o cenário, eu vou colocar ele nesse painel lateral. Apertar o C novamente para tirar o grid de calibração. Repara que a imagem ficou distorcida, então uma imagem que é alongada horizontalmente, ela foi comprimida para poder encaixar numa imagem mais vertical. Isso distorce a imagem, então pode ser que você não queira essa distorção, ou porque não gosta da estética, ou porque a imagem original é um quadro, ela tem autoria, e a gente não deve, alterar a obra de outras pessoas dessa forma. Uma alteração mais simples que a gente consegue fazer para encaixar ali, aperta a tecla I. Quando você aperta a tecla I, e tudo isso que eu estou falando, gente, está bem aqui, ó. Mostrar a calibração de entrada e saída. Nesse modo, eu aperto o C e agora o grid é azul. Esse grid azul vai fazer uma seleção de uma porção da imagem para ser mostrado. Então, aqui no olho, eu vou tentar ajustar na mesma proporção do painel para que fique uma imagem orgânica e não distorcida. Eu aperto o I novamente e ele volta para a situação de mapeamento do output, da imagem de saída, ele já tinha sido ajustado e agora eu tenho uma imagem muito mais natural. O ideal é que a gente trabalhe a imagem antes de projetar. Então, a imagem, o arquivo da imagem precisa ter a mesma proporção do painel que eu vou projetar. Assim a gente garante uma organicidade, uma proporção adequada da imagem. Se não tiver, por algum motivo, você tem esse recurso de ajustar o input, de ajustar o recorte da imagem que você vai usar, para poder ter um mínimo de organicidade, um mínimo de proporção. Salvei essa imagem, o salvamento ele depende do arquivo, então o arquivo anterior tem o salvamento dele, esse arquivo tem outro salvamento, um não afeta o outro. Eu posso agora
Eu posso agora carregar os ajustes, e quando eu der o play novamente, o arquivo já está na posição correta. Para finalizar esse exemplo, eu vou mostrar como funciona esse projetar. Então, a ideia desse projetar é permitir essa flexibilidade para trabalhar ou com um projetor externo ou com a tela que você tem do seu computador. Deixando em false, vai aparecer essa telinha pequena, que serve para exemplos, para ajustes, para você conversar com a equipe, para você apresentar como se fosse, um modelo, uma sketch para ir trabalhando. Quando a gente quer projetar de verdade, a gente conecta um projetor e coloca em True. Eu não tenho um projetor instalado, mas eu tenho um monitor, vai funcionar igual. Então quando eu apertar essa tecla play, esse programa vai ser rodado no monitor secundário. Se você não tiver um monitor secundário, você vai rodar e a imagem vai aparecer full screen na sua tela principal. Vou ligar o background para a gente ver como é que tá. Repare que o ajuste original não vale mais, porque ele foi feito numa tela pequena. Eu preciso fazer esse ajuste de novo. Agora eu já tenho uma boa noção, mas eu parto do input, faço essa seleção da imagem, por isso que o ideal é que a imagem original já esteja na proporção da tela. Feito o ajuste, volto para o output apertando a tecla I, e eu posso trazer a imagem e fazer o ajuste na tela final. E voilá, eu posso inclusive salvar essa configuração e você pode fazer o ajuste do seu jeito. Eu vou voltar a usar o autorretrato. Autorretrato.png. Roda. A princípio a gente tem o mesmo problema. Então a calibração está aqui, a calibração parte de uma posição menor, mas a gente pode apertar a tecla R, ele reseta o arquivo original e eu consigo a partir daqui ajustar mantendo a proporção todinha. Vou ligar o fundo. Na verdade, esse arquivo é para cá. E aí eu tenho uma situação muito parecida com o original. Eu vou desligar a calibração, salvar o arquivo, voltar para cá e fechar o programa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato.